Olá! Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está assistindo a gente. Sim, voltamos. Voltamos para mais um Pela Lente, voltamos com força. 2024 vai ter... Vocês não estão entendendo a quantidade de conteúdo que vai ter aqui. Eu falando isso, aí começa as aulas de doutorado, eu não consigo fazer nada. Mas a expectativa é essa. A expectativa é que a gente tenha muita coisa boa. Antes de falar um pouquinho mais da nossa convidada de hoje, eu quero lembrar vocês que o link para o Apoia está aqui na descrição. E é muito importante você apoiar a gente, que é como a gente consegue fazer com que esses conteúdos continuem existindo. E lá, todos os vídeos que são de resenha de filme, de série, de livro, ou de vídeos de teorias da comunicação, coisas da comunicação, estou colocando lá. E só um mês depois eles vão para o público em geral. Então, a possibilidade de você ajudar o conteúdo na nossa produção são R$ 5 por mês, pelo menos um vídeo por semana, pode ser mais. Ah, não posso, não estou podendo, tá difícil para todo mundo. Me siga aqui nas redes sociais, estão aqui na descrição. Você seguir, curtir, comentar, compartilhar é super importante também. Agora vamos falar do nosso tema de hoje. Entregadores, motoristas, anotadores de dados para inteligência artificial, criadores de conteúdo para redes sociais, como no caso eu mesma, trabalhadoras domésticas. Todas essas atividades de trabalho e muitas outras têm sido executadas por meio de plataformas digitais. Para falar do assunto, eu trago hoje uma das autoras do livro Trabalho por Plataformas Digitais, do aprofundamento da precarização à busca por alternativas democráticas. Eu queria receber aqui, muito feliz de receber, a Julice Salvani. Bem-vinda! Olá, Manu. Olá a todos os assinantes do canal, né? É um prazer muito grande estar aqui, prestigiando esse canal com tanta qualidade, com tanto carinho que é desenvolvido por ti há tanto tempo, né? E com esse conteúdo crítico, que eu acho que é muito importante, né? A gente ter esses espaços, ocupar esses espaços, né? Seja eles dentro da mídia tradicional, seja dentro dessas plataformas, com discussões que, de fato, né, são desse nível de criticidade. Então, parabéns pelo teu trabalho. E aí eu fico muito feliz de receber você aqui, porque eu sempre, quando vou criar os conteúdos, como eu falei, né? Produzo conteúdo aqui para a internet e tal, e é sempre falando, gente, Google é uma plataforma. Eu estou aqui, mas ao mesmo tempo a gente entende a complicação que tem. E a gente vai falar um pouco disso também, da gente ter que ocupar os espaços desses nossos inimigos e de como isso funciona. Mas antes de tudo, acho que a gente tem que começar do começo, a gente tem um público super extenso aqui, então eu vou aprender muito, e também os nossos espectadores. Queria pedir para você explicar o que é plataformização do trabalho. Ótimo, então tá, vamos lá. Nós temos muitas transformações assim, né, que vem acontecendo de modo geral no trabalho a partir do advento dessas novas tecnologias, assim, né, desse espaço assim, com essas virtualidades, com todas essas transformações que a internet nos trouxe e ainda está trazendo, tá? Assim como a máquina no passado trouxe várias mudanças, né, para a questão dos processos produtivos e suas consequências para a forma como a gente vive em sociedade, essa última, digamos assim, revolução tecnológica é mais uma delas, tá? Dentro disso, o que a gente tem, né? A gente tem um universo bastante amplo que é de trabalho digital, né? Ou que é assim, de tecnologias digitais, de trabalho virtual, de, né, coisas que são da ossada do virtual, digamos assim, e nisso cabe muita coisa, tá? Então, assim, no que se refere ao trabalho, eu diria que grande parte de nós, hoje em dia, tem relação com o virtual, tá? Em diferentes circunstâncias. Eu sou professora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, eu sou servidora pública de nível federal, eu tenho, enfim, todos os vários direitos assegurados, né, enquanto servidora, mas eu tenho um trabalho que tem uma relação com o virtual. Então, por exemplo, eu gravo também vídeos, eu também tenho aulas, bancas que são remotas. Então, essa é a dimensão que a gente, em grande parte das vezes, assume como virtual. Agora, o trabalho por plataforma, e que é, digamos, uma fatia, né, dessa grande extensão de debate sobre trabalho e virtualidade, é um tipo de trabalho cujo a organização, né, ela é, digamos assim, alijada de vínculos. Então, eu não tenho
na natureza do trabalho, um vínculo dessa pessoa de emprego com essa plataforma, né, que é uma empresa, que é uma big tech, que é uma corporação, né, vamos também chamar por esse nome bastante também conhecido, correto, né, é uma empresa que se coloca nessa relação como intermediária, assim, como se ela não tivesse nada a ver com isso, assim, né? Então, olha, nós somos uma empresa de tecnologia que busca você, que fazia entregas para vários restaurantes e muitas vezes com carteira assinada, né? Ou não, porque a gente sabe que o histórico da informalidade no Brasil não foi inaugurado pela plataforma, mas nós buscamos você que está interessado em trabalhar com várias coisas, né? Seja da área da saúde, seja da comunicação, que tem um histórico, como tu falaste, antigo, né? Dessa questão da plataformização, e nós te colocamos próximo, né, de outras pessoas que precisam desse serviço, sejam estabelecimentos comerciais, o público em geral, né? Então, a questão da plataformização é, acima de tudo, uma ausência de vínculo, tá? Porque o trabalho acontece no âmbito da informalidade, tá? O trabalho informal, ele não é também uma novidade, sobretudo em países como o Brasil, né? A história do Brasil é a história da informalidade, então a gente tem isso muito claro, tá? Mesmo um trabalho muito interessante da uma colega nossa, que é a Ludmila Abílio, que pesquisou, por exemplo, as revendedoras de Avon, ela diz assim, a plataformização acontecia ali antes mesmo de se ter todo esse aparato tecnológico com a interface do aplicativo fazendo essa relação, né? Então, as trabalhadoras, que em sua maioria eram mulheres, né? De Avon, que passavam a vida inteira, criavam os filhos com aquelas comissões da revistinha, né? Sem questão de vínculo ou de reconhecimento de direito algum. A questão das plataformas agora é que elas cresceram muito e elas estão massificando, naturalizando, ampliando em muito, né, esse processo de plataformização, e sempre nessa questão de não reconhecer vínculo, de não reconhecer direitos, assim, de se colocar apenas como uma intermediadora, coisa que, na verdade, né, a gente reforça em todo momento a importância de destacar que não são, né, não são meras intermediadoras, são empresas que estão promovendo relações de trabalho, só que completamente informais e desprotegidas. E aí, uma coisa que eu gostei muito de conhecer, assim, né? Já tinha escutado falar e lendo o livro de vocês, que quando a gente pensa em plataformização do trabalho, pensa o quê? Uber 99, iFood, são as coisas que vêm. E existe um mundo muito grande, né, de coisas, assim, existe esse conceito que você explicou para a gente, ele abarca milhões de tipos de coisas. E aí, que outros tipos que a gente tem para além desses que todo mundo, quando você fala, hoje em dia as pessoas já conseguem entender, que são alvo das maiores discussões e buscas por legislação, e a gente vai falar sobre isso também. Eu fiquei pensando, sei lá, as tais de fazendas de cliques. É um negócio muito doido, né? Que as pessoas ganham, sei lá, centavos, menos de um centavo para clicar em determinados perfis e fazer esses perfis crescerem. Que outros tipos de plataformização do trabalho que tem, para além desses que a gente conhece, que são os entregadores e os motoristas? Ótimo, Manu. Então é isso, assim, né? Só para reforçar a questão do livro, né, que tu está mencionando, eu acho que é importante a gente destacar. Com todas essas questões emergentes, né, no que diz respeito a essas outras discussões que foram surgindo no âmbito do trabalho, né? O professor Rafael Groman e eu, né, que o professor Rafael agora está na Universidade de Toronto, né, professor de lá, no Canadá. Então, nós resolvemos, né, publicar esse livro, que já estou aqui o nome, né, que é Trabalho por Plataformas Digitais, pela Edições Sesc, para buscar mapear ou dar contornos, assim, num caráter bastante introdutório, de como esse fenômeno vem se organizando contemporaneamente, né? E aí, sim, tem um ponto ali que é muito importante sobre, afinal de contas, quem são essas pessoas que trabalham por plataforma, né? A gente conhece muito mais
esses trabalhadores com quem a gente tem mais acesso e cujos movimentos recentes nos permitiram ter mais visibilidade. Então, a Uber, acho que, né, a gente pode falar sem medo que é a primeira grande empresa que se instala, né, com notoriedade, assim, no Brasil e presente no mundo inteiro. Então, a questão do próprio termo da plataformização, ele também é usado como uberização. A gente opta pela plataformização, ainda que seja sinônimo, né? Mas porque não quer que tenha necessariamente um vínculo com a Uber, que a gente sabe que é um fenômeno muito maior, né? Mas, sem sombra de dúvidas, eu acho que essa é a questão do transporte individual de passageiros, né, nas cidades. Essa foi a primeira das grandes pautas, né, que a gente discutiu enquanto sociedade e utiliza, né, e até hoje incorpora nas nossas vidas, né? Então, é muito fácil a gente saber sobre o trabalho do Uber, porque nós usamos, né, este ou outro aplicativo de mobilidade urbana, individual. Então a gente chega, né, no carro, já conversa, e aí, como é que está o teu trabalho, o que tu está fazendo, como é que está né, a questão da remuneração. Acho que eles estão muito acostumados, porque as pessoas são sempre muito curiosas em relação a isso, né? Sempre há uma pauta, assim, né? Eu acho que não só para mim, assim, que estudo, mas essa acaba sendo uma pauta recorrente. E a questão dos entregadores ganhou muita notoriedade ali na pandemia, né? Porque acabou se tornando uma atividade vital naquele momento. Na verdade, sempre foi uma atividade vital, só que as pessoas simplesmente não notavam, né? Eles não eram notados, e aí na pandemia isso aflorou, porque afinal de contas as coisas só chegavam na casa das pessoas se tivesse alguém entregando. Então a questão dos movimentos, né, em busca de direitos e de melhores condições de trabalho, ali dos entregadores antifascistas, de vários grupos, sindicatos, coletivos, associações, né, acabou crescendo muito. E hoje em dia o entregador é uma categoria de trabalho que existe socialmente, simbolicamente, né, apesar de sempre ter existido na realidade. Então, que passou a ganhar um palco para discussão, né, de maneira mais, digamos assim, acalorada, né? Então, nós também, então, conseguimos identificar esse movimento dos entregadores com mais facilidade, porque é alguém que vai na nossa casa e que, eventualmente, a gente troca algumas palavras, né? Eu mesmo, outro dia, recebi uma encomenda no domingo, tipo, 10 horas da noite, né? Que a gente compra alguma coisinha ali na internet, e recebi de uma plataforma, inclusive, que a gente já estudou, avaliou, e aí eu disse assim, mas como assim? 10 horas da noite, tu tá ainda trabalhando, né? Então a gente consegue acessar. Agora, a questão do trabalho por plataforma, ela está assumindo contornos, digamos assim, inimagináveis, né? A gente tem uma ideia de que esse é um movimento não só irreversível, como que deverá atingir todas as categorias de trabalho. Então, a gente tem hoje plataformas que têm crescido muito, né, no sentido do cuidado, né, de diaristas e de cuidado de idosos, de babá. A gente tem plataformas também que têm tido um alcance muito maior na questão da construção civil, essas coisas de marido de aluguel, de pequenos reparos, né? As plataformas também para encontrar profissionais do direito, de TI, isso tem crescido muito, né? A própria psicologia, áreas da saúde, nutrição, medicina. Então, hoje em dia, existem muitos profissionais trabalhando nessas plataformas, e me parece ser um caminho que está crescendo muito, e possivelmente crescendo numa proporção em que a gente daqui a pouco não vai conseguir sair dessa lógica de ter essa intermediação da plataforma, como já acontece no caso do transporte ou da pedida de entrega de comida, né? A gente tem também a questão dos professores, né? Professor de línguas, professores, vários profissionais da educação, então, que estão colocados ali, fora essas outras plataformas que são de inteligência artificial, que são de fazenda de clique, como tu estava falando, né? O que são de coisas de, muitas vezes, tradução, de organização de dados. Então, assim, essas que não são plataformas, como a gente chama assim, de rua, né?
não são plataformas locais, né? Mas elas são plataformas de nuvem, né? Então é o cloud work, que é o trabalho na nuvem. Então a gente, grosso modo, separa essas plataformas, que são essas que têm um contorno geográfico assim mais determinado, né? Porque bem na verdade assim, todo mundo trabalha para uma plataforma que é uma corporação transnacional, né? Um gigante assim que nem sequer tem sede no Brasil e tal, e nem sabe onde está, onde não está. Mas todo mundo trabalha naquela plataforma e tem essa questão desse desencontro, né? Por todo mundo trabalhar nessa plataforma e não conseguir se identificar como se fazia antes nas fábricas, por exemplo, né? Nos movimentos sindicais. Agora, se a gente for olhar com calma, essas plataformas, por exemplo, né, que são locais, elas têm uma abrangência geográfica bastante específica. Então, esses motoristas de Uber todos, né, que trabalham aqui em Porto Alegre, de onde eu estou falando agora, eles muitas vezes moram no mesmo bairro, né? Eles são vizinhos, eles moram a um bairro de distância, né? Essas diaristas todas são mais ou menos dessa região, então elas estão lado a lado, elas só não se encontram se elas não buscarem algum tipo de organização por fora da plataforma, né? Mas essas plataformas de fazenda de clique, de inteligência artificial, elas têm uma outra característica, né? Porque elas acontecem a partir de casa, na maior parte das vezes, e nos dá uma dificuldade maior de entender quem é a pessoa que está trabalhando do outro lado, porque a gente não enxerga e não tem necessariamente um contorno geográfico, né? Então a gente sabe, por exemplo, assim, que call center, né? Existe em todo lugar do mundo, mas tem uma concentração absurda de call centers na Ásia. A gente sabe que esses trabalhos de nuvem eles são mais periféricos. Então, quem está trabalhando em empresas de inteligência artificial nos Estados Unidos são brasileiros, são africanos, são asiáticos, né? É a população do sul global. E a questão da fazenda de clique, em particular, né? Tem uma série de debates que beiram, inclusive, a ilegalidade, né? Porque, assim, em vários aspectos, né? São movimentos, muitas vezes, para além assim, dos contornos legais, né? De certas cidades, de certos países, né? A gente não sabe quem está do outro lado operando, e há estudos, inclusive, que mostram que tem uma incidência de trabalho infantil nessas fazendas, porque tu pode ter do outro lado, né, dando clique e ganhando esse 0,0 tanto de centavo, né, porque é um valor muito insignificante, como tu destacaste, né, tu pode ter uma criança de 11, 12 anos que está com contas ali, dando clique e seguindo algumas contas num trabalho repetitivo, né? Porque ela está o dia inteiro assim, ela está fazendo assim, então ela tem um trabalho que é de uma ordem assim fordista, repetitiva, e que gera para ela uma remuneração insignificante, né? E pode acabar consumindo um tempo bastante amplo do dia dela, da vida dela, né? E num período assim que ela deveria estar se concentrando em estudar, que ela deveria estar se concentrando em brincar, né? Então, num momento muito precioso. Então, é bastante complicado, né? O contorno, a possibilidade de trabalho precário e o nível de precarização que essas plataformas, todas elas, né, mas com essas características que eu destaquei, as de nuvem acabam colocando, né? E tem essa coisa de quanto mais você faz, mais você ganha, você só ganha se você faz, né? A gente já falou aqui, você falou para a gente já muitos dos problemas que essa plataformização pode trazer, né? Queria entender um pouco mais, a gente agora focar nisso, nesses impactos da plataformização do trabalho para os trabalhadores e como essa maneira de trabalhar afeta as relações entre esses trabalhadores e afeta também a economia de alguma forma, né? Acho que você trouxe, por exemplo, essa questão de sindicalização, de funcionários que se conversam e percebem problemas parecidos e buscam uma solução, e como que isso acontece quando essas pessoas não se veem, embora trabalhando para uma mesma empresa, né? Então, quais são os impactos dessa plataformização, pensando em relações de trabalho, mas também em economia de uma cidade, de um estado, de uma nação?
Eu acho que tem várias coisas que são bem significativas, né? Essa questão do encontro é algo muito notório, né? Claro que a gente vê assim grupos organizados, sobretudo de motoristas, né? Tem grupos de WhatsApp que tem nome, que se encontram, os entregadores também têm ponto de encontro nas cidades, né? Tem organização sindical também, né? De trabalhadores ligados à inteligência artificial. Existe, mas assim, a gente não tem uma facilidade assim de essas pessoas orquestrarem algum movimento tipo assim da classe trabalhadora por várias razões. Uma delas é por elas não estarem ali nos mesmos espaços, elas não vão almoçar juntas muitas vezes no mesmo refeitório, então elas não estão trabalhando lado a lado, né? Isso acaba dificultando, não impossibilita, porque se encontram outras maneiras de fazer organização da luta sindical, né? Mas eu acho que essa questão geográfica da própria organização da plataforma é um ponto. O outro ponto é a quantidade de elementos ideológicos que rolam nesses discursos das plataformas. Então, as pessoas, em primeiro lugar, elas sequer estão notando o nível da exploração, né? Porque são tantas coisas, assim, tipo, de não ficar claro quanto tu ganha, de não ficar claro o que é descontado e por quê, né? Dessa coisa da remuneração itinerante e variável e tal, que muitas vezes a pessoa tem uma impressão de que ela está ganhando algum valor significativo, quando na verdade ela só não está tirando todos os custos dela e não está tendo consciência do valor real, das condições reais de trabalho, né? Então, acho que tem esse ponto também. E, enfim, tudo isso faz com que a gente tenha demandas assim que são muito bem marcadas, né? Para pensar de como também tentar reforçar, né, alguns aspectos da luta para que a gente não veja esse movimento só ganhando corpo sem ganhar resistência, né? Então, eu acho que esse é um ponto bastante sério, assim, né? A gente tratar de deixar claro o que essas plataformas fazem, quais são os efeitos, né? Desse trabalho, né? Desses trabalhos para as pessoas. E, enfim, fomentar, se não movimentos tradicionais ou formatos, né, tradicionais de reivindicação, mas seja em outros espaços, né, mas que a luta por direitos ela consiga se manter, né, e continuar. Então, a gente tem mapeado também, né, todos os movimentos, as organizações têm acompanhado os sindicatos, e agora, sim, nessa busca pela regularização, eu acho que isso foi uma coisa também que acabou fortalecendo alguns movimentos, depois enfraquecendo outros, né? Mas, assim, a gente tem tido também o cuidado de destacar toda a luta e toda a resistência por parte da Organização dos Trabalhadores que há, né, nessa questão das plataformas. E aí, eu estava conversando com um motorista de Uber certa vez, há pouco tempo, e ele estava falando, eu estava saindo da UF aqui em Niterói, ele me pegou lá, e aí estava falando sobre faculdade e tal, ele falando que nunca pensava fazer faculdade, porque ele ia se formar e ia ganhar tanto, e na Uber ele faz muito mais e tal. E tem muita gente que eu escuto com esse discurso. Da mesma forma que eu sei que muita gente está ali por falta de possibilidades no mercado de trabalho formal e tudo mais. Eu acho, eu não tenho dado. O meu achômetro diria até que são maioria, mas tem muita gente que está ali por uma opção de entender que ali você tem controle sobre sua vida e tudo mais. E aí no livro vocês também falam muito sobre essa relação com o neoliberalismo, né, dentro desse discurso, as crises do neoliberalismo e como você tem essa ideia. E aí não falando só dessas plataformas de motorista e de entrega, por exemplo, mas pensando em quem está produzindo conteúdo como eu, que várias vezes cai nesse discurso se achando incrível pelo que está fazendo aqui, ou diversas outras coisas, outros tipos de trabalho de plataforma, falando sobre responsabilidade social, falando sobre a liberdade de fazer o seu próprio horário, de ser o dono, falando até, inclusive, de vamos mudar o mundo, né? Muita gente saia do CLT e venha ser aqui trabalhar na internet e mudar vidas. Não estou dizendo que não possa mudar, mas poucas pessoas efetivamente conseguem, né? Então, como que esses discursos e esse neoliberalismo e essa crise impactam nessa decisão que muitas pessoas tomam conscientemente de ir trabalhar em plataformas?
Uhum. Ótimo, Manu. Eu acho que as plataformas têm muita facilidade de se inserir em espaços que são precarizados, né? Então a gente teve assim o Brasil nos últimos anos assim com uma intensificação é, dessa questão da escassez de vagas de trabalho, então índices significativos de desemprego, e aí é um caminho muito fértil para as plataformas se inserirem, né? Então vamos começar por aí. E só assim refrescar a nossa memória, que é uma coisa que a gente esquece, né? Eu digo assim de modo geral, mas tu vai agora concordar comigo. Quando a Uber se instalou no Brasil, isso há pelo menos uns 5, 6 anos atrás, o discurso que se tinha de que era uma empresa super descolada, assim, era algo super bacaninha, né? E quem trabalhava na Uber era quem tinha emprego fixo e pegava o seu próprio carro para fazer um dinheiro extra, só porque estava a fim de viajar, porque estava pensando em comprar tal coisa, tal outra, né? E a remuneração era muito boa. A gente falava assim: os carros são todos bons, as pessoas são como nós, assim, não são motoristas, né? Como se fosse um problema também, né? Mas não era, né? Mas enfim. Só que logo, quando a Uber se instala e tem adesão popular, isso muda. Né? O que a gente vê hoje? As pessoas dependendo efetivamente da Uber como a sua única fonte de renda, trabalhando 10, 12, 14, 16 horas por dia, 7 dias por semana, né? E aí tem várias coisas que tu foi falando que eu anotei aqui. A primeira é a questão da remuneração, né? Que eu acho que esse é um ponto muito importante, entre outros, mas vou ficar nessa coisa, na questão da remuneração. Eu segui do encontro motorista que me diz assim: eu ganho muito bem, trabalhando na Uber, né? Um me disse outro dia lá, fazia até Uber Black, tinha um carro lá muito bonito, que era um carro dele, banco de couro, não sei o quê, e né, que era o carro pessoal dele, e aí ele me disse assim: não, eu ganho muito dinheiro e tal, né? Eu ganho uns 3 mil reais por semana. Onde é que tu vai tirar isso, né? Nossa, né? Que legal, 3 mil reais por semana. Tu já descontou a gasolina? Aí ele disse: não, descontando gasolina fica 1.500 por semana, né? Aí já virou 6 mil reais no mês. E aí eu disse assim: e quanto tu trabalha? Ele disse: aí eu fiz a conta lá, ele trabalhava mais ou menos umas 15, 16 horas por dia. Ele disse: não, para ganhar isso tem que trabalhar, não pode ser preguiçoso, não, né? Tem que trabalhar. É aquele discurso do tem que trabalhar. E trabalho sábado, domingo, não interessa, né? Certo. Ele está ganhando, tirando a gasolina, 6 mil reais por mês, sendo que ele faz 2 jornadas de trabalho. Porque ele trabalha 15, 16 horas, poderia até trabalhar menos, que ainda assim ia dar. É como se ele tivesse 2 empregos, então é como se ele estivesse ganhando 3 em cada um, tá? Sem contar o que ele trabalha final de semana, ele também não vai ter férias, ele não vai ter 13º, ele não vai ter aposentadoria, não vai ter fundo de garantia, não vai ter nada. Então, assim, se ele fosse somar, né, ganhando lá, digamos, 3 mil reais numa empresa, trabalhando 8 horas por dia, com todos os benefícios que a CLT daria a ele, e claro que a gente considera que os benefícios da CLT ainda são poucos, não são suficientes, a gente queria mais, né? Mas ainda assim, com todos esses benefícios, ele ganharia muito mais, só que ele não se dá conta. E aí tem um outro problema, né? Eu disse assim para ele: e o imposto do carro e o seguro, porque o seguro fica bem mais caro quando a gente trabalha como motorista para uma plataforma, né? Ele disse: isso eu nem estou contando porque é o meu carro e tal, eu pagaria, tá. Aí eu disse para ele: e a manutenção? Porque tu tá rodando ali, sei lá, 150, 200 quilômetros por dia, tu não rodaria isso com o teu carro. Carro tem troca de óleo, carro tem troca de pneu, mas ainda um carro como o dele, né? Que era um carro mais luxuoso. Tudo isso tem um custo altíssimo. Quando tu tá o dia inteiro rodando com carro, e carro não é feito para isso, tu tem uma demanda, tão logo, de uma manutenção, valores astronômicos, tá? E tem mais, eu disse para ele: se tu andar nesse ritmo 1 ano, 2, quando tu for vender teu carro, eu recomendo que tu vá no ferro velho, porque o teu carro não vai valer nada. Então ele colocou o patrimônio dele, que é o carro dele,
a serviço da Uber, né? E ele, com aquilo que ele ganha, ele vai pagando as contas todas que a Uber gerou para ele. E essa é uma lógica que funciona. Claro, estou dando exemplo da Uber, poderia dar de qualquer outra plataforma, porque o mesmo acontece com os 3 entregadores, o mesmo acontece, né? Então, qual é a mágica que essas plataformas fazem, né? O processo de exploração, dominação é conhecido por nós, assim, dentro do capitalismo. Só que eles foram inserindo alguns elementos que foram complicando um pouco mais a possibilidade de esse trabalhador, essa trabalhadora ter clareado ali o nível da exploração. Então, as coisas são muito mascaradas, né? Então, essa questão de o carro, então, fica contigo, tu te vira, se tu vai ao local, se tu vai ter carro próprio, eu não me responsabilizo, tudo que acontecer ali, tu te vira, né? Isso que a gente está falando ali dele num cenário que vai correr tudo bem, mas daqui a pouco ele pode estar trabalhando para essa empresa, né, de plataforma, ele pode ser assaltado, ele pode se machucar, ele pode bater o carro, ele pode ter alguma perda material ainda mais significativa, pode vir a óbito. Então, tem um monte de coisa ali que pode acontecer, e acontece direto, né? E ele não vai estar assegurado. Só que qual que é a mágica? A mágica é que entra na pinga, né? Como a gente fala popularmente, pinga lá na conta dele R$3.000 por semana, que são R$12.000 por mês. E ele nunca viu na vida dele pingar R$12.000 por mês. Então ele está deslumbrado com aquilo. Tá? Então, assim, toda a construção disso a gente chama de ideologia, que é uma ideologia de uma natureza dominante, né? Mas que é produzida lá no Vale do Silício, que é uma ideologia que é essa que está presente nas plataformas, né? Então, cria um tipo de racionalização a serviço dessa elite dominante para poder explorar as pessoas com mais facilidade, né? E isso tem uma adesão muito grande, né? Porque, enfim, as pessoas na sua ingenuidade não fazem muitas vezes esse cálculo. Então, o que a gente diz é que essa flexibilidade de jornada de trabalho que a Uber, que todas essas empresas, né, por plataforma oferecem, é uma falácia, né? Porque fica aquela questão assim, mas tu é livre para poder trabalhar o quanto tu quiser. E aí, quanto que ele trabalha? Ele trabalha 8 horas por dia? Ele trabalha 16, aí ele trabalha 15, né? Tu é livre para trabalhar o horário que tu quer, e ele trabalha sábado, ele trabalha domingo, por uma questão de necessidade, né? Então, claro que nós somos favoráveis à flexibilização de jornada, quando é possível que a pessoa possa fazer seu horário, que ela possa sair um pouco antes, que ela possa, né, quem tem filho, busca filho, o filho ficou doente, que tenha essa flexibilidade. Só que quando isso significa uma ausência de vínculo, aí a gente tem um terreno muito perigoso, e nesse caso absolutamente falso, né? Falseado por esses elementos de ilusão que são projetados, né? De maneira muito intencional por todas essas empresas, por todas essas plataformas. Não, e você está falando, eu estou pensando aqui que a gente vive 2 movimentos, né, que são muito opostos. Você tem um movimento dessas pessoas trabalhando 16 horas por dia, e você tem um outro movimento de pessoas querendo a jornada de trabalho semanal 4x3. A gente não precisa trabalhar 5 dias por semana, a gente pode trabalhar 4 dias. Então, são 2 coisas acontecendo ao mesmo tempo dentro do mercado de trabalho. E aí você falou, né, um pouco desse discurso neoliberal, e essas plataformas elas têm uma capacidade de comunicação e de manejar esse discurso, de como esse discurso se apresenta, muito boa, né? Então, eu queria entender com você como a comunicação dessas plataformas impacta tanto a forma como esse trabalhador se vê, quanto o discurso neoliberal em si, o fortalecimento desse modelo de trabalho. Eu estou falando isso porque eu penso muito nessa ideia de colaborador, de parceiro. Então, é um discurso que fala o que a gente falou na pergunta anterior, da liberdade, liberdade geográfica, liberdade de hora de trabalho. Dependendo do que você tem uma possibilidade de mudar o mundo, mudar vidas.
e traz para você essa coisa de que você não é um colaborador, você não é um trabalhador, um funcionário, você é um colaborador, você é um parceiro. Estamos construindo juntos, né? Então, como que esse discurso impacta essa forma como o trabalhador se vê e como ele vai se ver dentro do mercado de trabalho, mas impacta também o fortalecimento desse modelo de trabalho. Ótimo, eu acho que eu vou tentar responder a tua pergunta com um caso recente que tu deve ter acompanhado, assim como eu. Teve uma situação ali que questionaram ao Monark, né, que tinha um podcast, se ele tinha posse dos meios de produção, ele estava defendendo o capitalismo de maneira muito ferrenha, né? E ele disse que sim, porque ele produzia o seu próprio conteúdo, né? E aí passou um tempo e o YouTube bloqueia e exclui o conteúdo dele, a conta dele, tudo que ele tinha produzido, né? Então, assim, o conteúdo dele que ele produz, ele está a serviço do YouTube, está a serviço da plataforma, tá? E aí, dentro dessa questão falsificável, né, ou essa farsa da liberdade do capitalismo, né, tu poderia me dizer assim, não, mas ele não precisa necessariamente vincular isso no YouTube, ele pode vincular em outra plataforma, certo? Qual? Entende? A gente tem um oligopólio dentro da questão da comunicação, né? A gente tem poucas empresas e as que têm dentro de cada uma da sua função ali, elas são hegemônicas. Então, assim, a gente não tem concorrência, né? A gente tem um império ali, né? Colocado, não tem escolha. E essas organizações vão estar a regra, para o bem ou para o mal, né? Quando bloquearam o Monarca, a gente achou ótimo, lindo, e deu toda a razão, porque tinha mesmo que ter bloqueado. Agora, isso pode acontecer de maneira arbitrária, com qualquer produtor de conteúdo, por qualquer razão, daquilo que o YouTube vai passar a entender que vale ou não vale, tá? Então, assim, tem uma questão ali muito interessante que são espaços, né, relativamente democráticos para que as pessoas possam criar o conteúdo. Tem uma pegadinha, porque elas vão demandar muito tempo, trabalho, como, né, hoje mesmo você estava falando, olha, tem todo um roteiro para esse vídeo, o vídeo foi pensado, né? A Manu leu o nosso livro, nós conversamos, foi atrás, os entrevistados, então um trabalhando enorme para construir um material como esse, mas ainda quando tem toda uma preocupação na geração de conteúdo, só que, na maior parte das vezes, isso não tem necessariamente uma previsão de retorno. Então, houve trabalho, houve um tempo de dedicação, e não necessariamente isso vai ser né, remunerado. Então, assim, é um trabalho que não sabe se vai ter retorno ou não. Da maneira como está colocado as mídias sociais, a gente naturaliza isso como se fosse um não trabalho, tá? Porque eu gosto de fazer isso, porque é uma coisa que eu faço no meu lazer e tal. Mas para boa parte dos produtores de conteúdo, isso é trabalho, sim. Né? E vocês, digamos assim, né? Acho que a pergunta que a gente tem que fazer é assim: você iria trabalhar numa loja, numa fábrica, numa empresa, né? Te dissesse assim, não, trabalho o mês inteiro aqui, 8, 10 horas por dia, e no final eu vou pensar se tu vai ganhar ou não. Quem é que ia aceitar isso, né? Depois eu penso assim, se eu vou te pagar ou não, pode ser que eu te pague, pode ser que eu não te pague, eu também não sei quanto eu vou pagar, né? Mas como é que a mídia social consegue fazer essa relação? Porque ela capta, né, essa ideia de que as pessoas estão sendo parte daquilo, né? Ela capta a ideia de que todo mundo está postando porque aquilo lá é legal. Então, eu tenho meu Instagram, eu posto muito vídeo meu, de coisa de trabalho, do meu filho e tal, né? Isso é trabalho, né? Não vou nem falar assim da coisa do produtor de conteúdo, do youtuber ou de quem vive, né, de Instagram e de mídias sociais, mas assim, falando de mim mesma, eu vou lá, eu posto várias coisas, as pessoas comentam, eu comento delas, a gente está em interação, né? Isso é trabalho? Para mim não é, né? Porque é uma coisa que eu estou fazendo para me relacionar com as pessoas e tarará, não é trabalho. Mas olha que curioso, né? O que é
uma mídia digital, se não todo mundo fazendo isso. Assim, quem é o Instagram sem ninguém postando nada no Instagram? O Instagram não existe, ele existe só na interação. E aí, aquilo que eu produzo, né? Aquilo que a foto que eu posto, não sei o quê, aquilo a maneira como eu interajo nessa mídia, produz, não é trabalho, mas produz valor. Muito valor. Tá? Então, assim, tem algumas autoras, inclusive, que falam sobre isso, de que é um trabalho de tipo feminino, porque, historicamente, o que é trabalho não remunerado é o trabalho de mulher, né? Quem é que fez isso a vida inteira? A mãe, a cuidadora de idosos, a esposa, né? Isso a maior parte das vezes as mulheres que trabalham em casa e não ganham nada para aquilo, que nem consideram aquilo trabalho. Mas porque não fiz nada, eu só estou cuidando de 2 crianças. Gente, quem tem criança, casar e cuidar de 2 crianças é tipo assim, trabalho ininterrupto, né? Trabalhar 24 horas por dia, 7 dias por semana. Então, assim, é trabalho, mas não é remunerado, mas gera valor. Porque quando eu estou trabalhando, né, em casa e cuidando do filho e o meu marido sai para trabalhar, né, digamos que fosse esse cenário, né, mas assim, ele está trabalhando mais e está ganhando, né, tá dando mais tempo da força de trabalho dele para aquele empregador. Então, assim, o trabalho está gerando valor. Então, contemporaneamente, essas redes sociais, as mídias sociais, as plataformas, né, e especialmente essas voltadas para a comunicação, têm se usado desses elementos do trabalho não remunerado, e que a gente poderia, por uma questão histórica, então, entender que é um trabalho feminino, para, a partir de uma lógica do não trabalho, gerar valor. Não, e isso que você falou do uso do Instagram, tirando quem está produzindo conteúdo, falei Instagram aqui, mas pode ser qualquer outra coisa. De você só postei uma foto minha, curti meus amigos e tal. Isso é muito interessante da gente pensar que você está ali se divertindo, e isso é a base do funcionamento dessas redes sociais, né? É você pegar e ele está ali, ele está vendo que você está curtindo, compartilhando e está vendendo para outras pessoas, e aquilo vai gerar dinheiro, né? Então é muito interessante a gente pensar que, inclusive, os nossos momentos de lazer, se você está usando apenas para lazer, são monetizados de alguma forma. Quem está aqui vendo a nossa entrevista passou uma publicidade antes e tal, eles sabem que você gosta desse tipo de conteúdo, vão te recomendar outros parecidos e assim vão vender as publicidades e tal. E aí, uma das coisas que a gente falou hoje também é como a gente, de alguma forma, essas coisas foram acontecendo da plataformização, que a gente se tornou dependente de muitas coisas. Então, a gente pede comida, a gente pega os carros de aplicativo, a gente usa essas plataformas. A gente está aqui hoje, a gente está gravando essa entrevista numa plataforma, e essa entrevista será transmitida em uma outra plataforma, e tudo isso acontece dessa forma. Quais são, a partir do momento que a gente está tão envolvido, tão dentro, sem uma regulamentação tão específica para isso, quais são os desafios dessa regulação, pensando nesse momento, nesse estágio que a gente está agora? E o que você pode trazer aí de experiência internacional, de tentativas de regulação dessas plataformas, dessa plataformização do trabalho? Esse é um assunto bastante amplo, assim, eu acho que tem vários lados, né? Eu acho que tem um lado, por exemplo, dos pequenos, do pequeno empresariado, assim, né? Então, por exemplo, de estabelecimentos pequenas empresas que funcionavam, por exemplo, como para serviços de cuidado, né? Ou cooperativas, por exemplo, de serviço de cuidado que existem nas cidades e que daqui a pouco tinham todo um compromisso legal e tal, e de prestação de contas, às vezes, inclusive, de vínculo com quem prestava serviços, né, para esses lugares, né, essas empresas de limpeza, sei lá, essas terceirizadas todas, e que agora vão competir diretamente com essas empresas sem regularização nenhuma, né? Como é o caso que se fala muito assim o taxista, que tem uma série de taxas, de coisas para regularizar a sua situação, e quem é a Uber passa por cima disso tudo. Então, é uma questão arrecadatória ali importante para discutir. Mas o nosso foco, assim, que é no trabalho, né?
tem visto assim uma situação desoladora em termos da questão da regularização. Por quê? Da maneira como está, né? Essas pessoas não têm direito a absolutamente nada, então a gente vê, né, pessoas que são acometidas por doenças ou que se machucam no trabalho, que sofrem assalto ou que sofrem algum tipo de acidente e não ter respaldo nenhum, né? Assim, a ponto dos colegas, né? A gente vê isso muito seguido também entre entregadores e motoristas, os colegas fazendo vaquinha para comprar caixão, para ajudar a família. Então, uma situação totalmente desoladora, né? As empresas não se responsabilizam em nada, nem também na questão da maternidade, né? A gente até entrevistou ali no Fair Work, né? Que é o projeto que eu e o Rafael fizemos parte. Nós entrevistamos, avaliamos 10 plataformas, né? E vimos, inclusive, também essas questões, né, entre vários fatores, né, do que a gente considera interessante para o trabalho decente. E o que a gente viu é que mulheres, né, entrevistamos uma mulher entregadora que ela, quando estava ali no quarto, quinto mês, precisou parar de fazer entregas e ficou cuidando da filha. Quando mal a nenê estava com um mês, voltou a trabalhar. E aí foi bloqueada, porque a plataforma também não aceita que tu fique saindo assim, né? Como assim? Tu tem que parar para ter filho, isso é um absurdo. Então, assim, além de não ter direito nenhum, ela também depois não conseguiu retomar o trabalho. Então, a gente vê histórias muito preocupantes nesse sentido, né? O governo atual, né, disse em campanha que abriria para esse debate, e de fato abriu. Então, nós tivemos uma consulta de vários tivemos muitas audiências públicas, os grupos de trabalho se formando, então o ano passado foi um ano muito intenso nesse sentido, mas o que a gente vislumbra é que, infelizmente, a gente vai ter uma regularização da desregularização. Né? Então, o cenário todo está colocado para que a gente tenha, infelizmente, num governo trabalhista, a regularização da ausência de direitos, o que é extremamente preocupante, porque a gente não tem depois, né, mais sequer artifícios, por exemplo, assim, jurídicos de buscar reconhecer vínculo, de buscar reparar algumas situações, né? Então, apesar de todo o debate ter sido acalorado no ano passado, o lobby dessas empresas, né, dessas plataformas é gigantesco, e o cenário que a gente tem vislumbrado assim é o dos piores, né? A América Latina, falar um pouco do cenário internacional, assim, não está avançando muito no debate, né? Os países não têm discutido muito, de modo geral, assim, essa questão, e se tem também essas mesmas questões mais ou menos significativas, né, sobre essa questão do lobby com as plataformas, né? Então, eu acho que a gente tem um caminho bastante árduo agora pela frente, né? Agora a gente está ainda sempre em contato, né, com todos os grupos e associações e sindicatos e grupos de pesquisadores se formaram para tentar entender esse fenômeno. Nos colocamos à disposição do governo, né? Eu, Rafael Gromo, também esteve em audiência pública, então a gente está tentando conversar com todos esses atores, né? O pessoal do nosso grupo teve também em Brasília algumas vezes, o próprio Rafael, mas assim, a gente não conseguiu de fato avançar para muita coisa, e aí ter uma regularização desregularizada é o pior dos mundos no sentido do trabalho. Total. E aí, eu queria me encaminhar para a nossa última pergunta, com um tema que prometi lá no começo, que vocês falam também no livro sobre essa perversidade da racionalidade neoliberal, que mesmo quando um projeto surge como alternativa, e aí nessa parte tu me pegou, né, no livro, porque eu olhei e falei assim, gente, eu estou aqui na internet, vamos ocupar esse espaço e tal, mas a gente tem que se render minimamente para conseguir se viabilizar. Nem que seja criando, você é uma ONG ou alguma coisa assim, e precisa criar um perfil no Instagram. A gente aqui pede para as pessoas verem a publicidade antes do vídeo, porque é só assim que eu consigo monetizar o canal, ou peço para as pessoas apoiarem aonde? No Apoia-se, que também é uma plataforma que pega uma parte desse dinheiro para ela quando você usa o Apoia-se. Então, assim, essa racionalidade da gente tá aqui, vamos fazer um negócio diferente. Ainda assim, a gente precisa se render à maneira como essas plataformas todas trabalham, como o sistema neoliberal funciona. Aí a nossa última pergunta é essa, né? Queria que você explicasse um pouquinho sobre essa perversidade, estou usando a palavra que vocês usam também, e como lidar com isso, né?
Como que... quase uma terapia que eu queria até que você fizesse aqui comigo agora, né? Uma terapêutica. Como que eu lido com isso, né? Que esse problema aqui que às vezes eu me pego pensando. Ótimo, Manu. Então, assim, eu acho que para certo conforto nosso, assim, né? Claro que a gente critica, fala de tudo, o espaço é justamente esse de provocações, né? Mas, assim, falando de maneira factual, né? Eu acho que é bom entender o que é o tal do neoliberalismo, né? O neoliberalismo é um espaço, assim, né? Digamos assim, a sociedade totalmente imersa num modelo econômico, cuja uma das referências é de que não existe absolutamente nada fora desse modelo econômico. Então, assim, é impossível a gente sair do neoliberalismo, né? Esses dias alguém me disse assim, só morando na Lua. Eu disse, é capaz de tu ir com uma nave da Tesla, tipo assim, né? Ela não vai fugir, que é a corporação que vai te levar para a Lua e vai te receber lá numa rede de hotéis que é de um outro grupo desses, né? Que são desses oligopólios, desses monopólios. Então, assim, a gente não tem como fugir dessa questão. E por isso que, então, a gente não tem como lidar com tentativas, né, de solução, de resolução de conflitos que não seja dentro dessa questão da contradição, né? Então a gente fala no nosso livro muito da questão do cooperativismo de plataforma, dessas plataformas que são coordenadas, né, que são conduzidas por trabalhadores, e acontece muito isso também que tu está falando, assim, então esses redutos que são digamos assim, cooperados, autogeridos, esses redutos que são críticos, eles caem nessa questão também, porque para fazer o pedido lá da associação, do coletivo, né, tu vai pelo WhatsApp, então funciona tudo no Instagram, porque tu tem vários pontos, né? Como é que tu vai criar uma rede própria, né? Tipo assim, um serviço de comunicação próprio, né? E mesmo tendo um serviço de comunicação próprio, como é que vai fazer com que as pessoas tenham adesão àquilo, né? Então, assim, tu geraria um custo em termos práticos do negócio muito alto para aquele coletivo, para aquela cooperativa, para aquela associação, para aquele gerador de conteúdo. E como é que vai se colocar fora do que está ali disposto como hegemônico, né? Então eu acho que a gente faz as nossas pequenas revoluções o quanto for possível, né? Então, e o resto a gente vai se contradizendo mesmo. Eu acho que é essa a questão. Importante a gente ter noção, né, clara, crítica, do que são essas corporações, né, e o que elas fazem e qual é a questão delas. Agora, a gente também não. E tentar, claro, dentro do possível, da gente revolucionar, criar outras possibilidades, reinventar imaginários, formas de viver, trabalhar e ser, e, né, socializar. Agora, a gente não tem muito como, digamos assim, fugir muitas vezes do que está colocado e tampouco tem que culpar a si ou aos outros, né? Por fazer parte disso. Então, assim, a gente já teve essa discussão mesmo, né, dentro do Grupo do Brasil. Né, às vezes, eventualmente, surge alguém que fala assim, mas então por que as pessoas então pedem Uber e não pedem táxi, por exemplo, né? Bom, porque tu é um trabalhador, passou o dia inteiro trabalhando e precisa desse transporte para poder chegar em algum lugar que o ônibus não chega, ou num dia que está chovendo, ou num dia que tem que buscar não sei o que, ou que tem que carregar não sei o que outro. O dinheiro para ti também é curto, tu também está numa situação ali, né, de escassez, e aí o Uber custa 30 e o táxi custa 45. Então a gente vai culpar essa pessoa, né, que também é parte de todo o contexto de precarização, por ela ter feito a escolha que vai custar menos para o bolso dela, né? Acho que então não é bem por aí, né? A gente vai culpar nós mesmos porque a gente faz parte desse grupo das redes sociais, ou porque a gente se diverte, ou porque a gente compartilha as fotos, né? Ou os acontecimentos com os nossos, faz parte, né? Agora, que sejamos conscientes, né, do que está acontecendo e do que esses grupos estão fazendo, de qual é a maneira que eles agem, e sendo conscientes que a gente esteja o tempo inteiro pensando em pequenas revoluções, pequenas maneiras de poder burlar, né, um pouquinho isso, sobretudo construindo espaços
para produção né, de qualquer coisa ou de serviços que tem um compromisso com um trabalho decente, que tem um compromisso com o bem-estar dos trabalhadores e trabalhadoras, tem um compromisso com direitos trabalhistas, sociais, e não que reforcem assim, né, essa questão da exploração, da precarização, da intensificação ainda mais das condições insalubres até de trabalho, né? Gente, a gente não sendo igual o Monark já é um grande adianto, né? Tendo uma grande compreensão de que nós não somos donos de nada disso e não temos nenhum poder sobre isso, já é um adianto e tanto, né? No Brasil, em que a gente tem monarca, quer dizer, a gente não tem mais monarca no Brasil, que ele foi embora, inclusive, né? Queria te agradecer muito. Hoje eu entrevistei aqui, a gente conversou com a Julice Salvani, que é autora de Trabalho por Plataformas Digitais, do aprofundamento da precarização à busca por alternativas democráticas. Vou deixar o link aqui embaixo para quem quiser comprar. Esse livro que ela escreveu junto com o Rafael Gromo. Muito obrigado por ter aceitado o convite, trazendo seu conhecimento, sua pesquisa, a gente poder conversar. Tive um tratamento terapêutico, agora psicológico no final. Deu tudo certo. Obrigada mesmo. Sucesso aí na sua pesquisa e vamos conversando. Vou te acompanhar para saber como as coisas seguem. Muito obrigada, Manu. A conversa foi ótima, a entrevista foi ótima, me diverti muito. E estou à tua disposição, agradeço por esse espaço, né, por a gente divulgar o nosso livro, para toda essa tua audiência, né, do canal, e muita sorte, muita luta para nós. É isso. Bom, já que estamos inseridos nesse meio, queria lembrar que aqui na descrição está o Apoia-se para você colaborar com o canal se quiser, também minhas redes sociais para você conhecer melhor meu trabalho, que a gente anda fazendo. E é isso, beijo e até a próxima. Tchau, gente!